Boa tarde, pessoal! Vamos ser breves com a introdução. Aqui vai uma pergunta sincera. Você se interessa em tecnologias e invenções? Gosta de saber sobre os mistérios escondidos na história do mundo? Se a resposta foi sim, esse vídeo é para você. Pois o vídeo de hoje está repleto dessas coisas. Se por acaso alguém ainda não percebeu, esse é o nosso canal. Acomode-se confortavelmente em sua cadeira e assista ao vídeo. Vamos começar! Aço de Damasco. O aço de Damasco é um tipo de aço característico pelas manchas em sua superfície. Essas manchas são criadas através de vários métodos e, na maioria das vezes, surgem como padrões na superfície. A lâmina feita com aço de Damasco é muito mais forte e muito mais flexível do que a lâmina de ferro comum. Existem dois tipos desse aço. O primeiro lugar a produzi-lo foi no Oriente Médio. Entrando no século III, esse material começou a se espalhar entre os europeus através do comércio com Damasco. A técnica de forjamento do aço de Damasco acabou se perdendo em meados de 1750. Não se sabe ao certo a razão, mas existem diversas teorias que tentam explicá-la. Entre elas, a mais aceita é a teoria de que o minério necessário para a fabricação do aço começou a ficar escasso, obrigando os ferreiros a buscarem uma nova técnica de fabricação que substituísse a antiga. Seja como for, mesmo com a evolução da tecnologia atual, é impossível reproduzir com precisão os processos de fabricação do aço de Damasco. Hoje em dia existem lâminas que possuem padrões muito parecidos, mas a resistência do aço de Damasco não pode ser reproduzida pelos artesãos atuais. O relógio de Firlicht. Em 1912, um tesouro escondido foi encontrado no porão de uma casa em Londres, posteriormente sendo chamado de Tesouro Escondido de Cheapside. Lá se encontravam joias, anéis e colares. Todas elas faziam parte das maiores coleções de tesouros da dinastia Tudor e dos primórdios da Casa de Stuart. O maior destaque dessa coleção é um relógio. Esse relógio possui funcionalidades como calendário e até um despertador. Análises revelaram que, na produção desse relógio, foram usadas tecnologias incrivelmente avançadas, tanto que os avaliadores o chamam de iPad da época. Uma dessas tecnologias tornava possível uma pintura metálica extremamente fina e com uma sofisticação que não pode ser feita nos dias de hoje. Atualmente, os pesquisadores tentam descobrir como foi possível que os joalheiros do século XVI pudessem fazer tal coisa. Se revelado, o conhecimento adquirido poderá ajudar na melhora nos processos de produção e contribuir com a diminuição do material necessário para a fabricação de componentes eletrônicos, além de ajudar na preservação de artefatos que vão se desgastando e quebrando com o tempo. Concreto romano. Os romanos construíram muitíssimas coisas. Pavimentaram estradas, construíram estátuas e monumentos imensos e até mesmo estruturas gigantescas como cais e portos. Mas o que mais surpreende não são essas coisas, e sim o fato de que mesmo após mais de 1500 anos, as construções feitas por eles continuam de pé até os dias atuais. O cimento utilizado atualmente não possui essa mesma resistência. Infelizmente, ninguém sabe ao certo os ingredientes do concreto romano. Mas os pesquisadores vêm tentando, por diversas vezes, determinar o material utilizado em sua produção. Como resultado, foi revelado que os ingredientes desse cimento continham cinzas vulcânicas, óxido de cálcio, água marinha, rochas ígneas pulverizadas e restos de tijolos. Na sua produção ainda era usado um material raro que cristaliza quando entra em contato com a água. Algumas teorias afirmam que esse material tornava o concreto ainda mais duro e resistente. Existem possibilidades de uma outra substância ser responsável pela sua durabilidade, mas no momento ninguém sabe dizer ao certo qual é. Fogo grego. O fogo grego foi desenvolvido no ano 672 e utilizado pelo Império Bizantino durante diversas batalhas navais. Como esse líquido podia queimar até mesmo dentro da água, os bizantinos conseguiam destruir os navios inimigos com grande eficiência. O fogo grego foi utilizado por muito tempo até que no século XII acabou sendo substituído por uma arma com maior efeito de destruição.
Apesar de não faltarem documentos históricos que descrevam o modo de uso, eles não fazem nenhuma menção sobre os ingredientes contidos nele. Na verdade, o método de produção desse material era considerado confidencial e por isso muito bem protegido. Sendo assim, somente alguns escolhidos possuíam essas informações. E, infelizmente, eles acabaram levando o segredo consigo para o túmulo. Segundo suposições dos pesquisadores, nesse material inflamável era utilizada a cal viva, material que torna possível a combustão na superfície da água, além do nitrato, que é uma das primeiras formas de pólvora, e uma combinação de outros ingredientes, incluindo o petróleo. Mas mesmo com todo o esforço dos pesquisadores, a reprodução desse material ainda não foi bem sucedida. Ainda é cedo para se decepcionar. O mistério de sua produção ainda não foi revelado, mas o fogo grego se tornou a origem de armas como as napalm e lança-chamas. E ainda se tornou modelo para um líquido inflamável que aparece no romance As Crônicas de Gelo e Fogo, romance que posteriormente daria origem à série Game of Thrones. As Pedras de Sacsayhuaman. Se algum dia você for ao Peru, recomendamos que você visite a cidade de Cusco. Cusco é uma cidade muito famosa por sua arquitetura única. Ao norte da cidade, você pode encontrar a fortaleza de Sacsayhuaman, lugar que intriga os mais diversos historiadores e arqueólogos. As paredes da fortaleza são feitas com pedras gigantescas, que são encaixadas sem o uso de nenhum tipo especial de argamassa. Por cima dessas pedras gigantes, ainda foram construídos terraços que chegam a pesar mais de 200 toneladas. Existe algo realmente muito impressionante na estrutura sofisticada dessas paredes de pedra. As pedras são encaixadas perfeitamente, sem nenhum vão entre elas, não deixando passar nem mesmo uma agulha ou uma folha de papel. Existem diversas teorias de como esses antigos arquitetos conseguiram produzir tal coisa. Talvez eles amolecessem as pedras antecipadamente, utilizando alguma substância feita à base de plantas. Ou talvez derretessem as pedras, concentrando a luz solar com o uso de um espelho e assim suavizando as pontas. Provavelmente nós nunca saberemos se isso é verdade ou não. Isso porque os registros sobre a civilização que gerou essa fortaleza se perderam muito tempo atrás. O raio mortal de Arquimedes. E para finalizar, vamos apresentar mais um mistério que continua intrigando os pesquisadores até hoje. Segundo registros antigos e uma estátua feita em 212 a.C., durante o cerco de Siracusa, Arquimedes teria inventado um aparelho através de uma lente que concentrava luz, e com isso teria conseguido incendiar os navios do exército romano de uma longa distância. Acredita-se que, para obter esse resultado, Arquimedes tenha utilizado diversos refletores parabólicos que concentram a luz solar. Essa invenção passou a ser chamada de raio mortal de Arquimedes. Porém, após a morte de Arquimedes, ninguém conseguiu criar um aparelho tão avançado como esse. Na verdade, mesmo com os diversos conhecimentos sobre o mecanismo de espelhos que temos nos dias de hoje, é de fato impossível criar um aparelho como o raio mortal, capaz de incendiar as coisas. Isso foi provado pelos apresentadores do programa Os Caçadores de Mitos. Eles tentaram recriar um aparelho com as mesmas características, chegando à conclusão de que era simplesmente impossível. Mas no ano 2005, uma equipe de pesquisas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts chegou perto de descobrir como era a aparência da invenção de Arquimedes. Eles descobriram que o refletor precisaria ter uma área maior do que 100 metros quadrados. E hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua visualização. E aí, gostaram do tema de hoje? Se gostaram, pedimos que deixem o seu like. São suas avaliações e comentários que decidem o tema que aparece por aqui. Ainda temos muito mais conteúdos legais. Contamos com seu apoio. E nos vemos em breve. Até mais!